Beleza. Boa. Então, bom, vamos lá. A gente tem a aplicação. Então, a ideia é a gente fazer o deploy, né? Para deixar a aplicação lá. A gente vai mostrar na console mesmo, passando aí pelos os recursos que a gente tem, né? O serviço. Depois a gente vê a automação. Então, a primeira coisa, você tem que ter a conta, né? Então, ele tem essa assinatura que ele chama, né? Então, ele tem essa Azure Subscription. Subscription, né? Beleza, tem ela. E aí depois a gente precisa ter um resource group, né? Grupo de recursos, que a ideia dele é eu conseguir colocar tudo que eu criar dentro desse grupo. E aí facilita até quando eu for excluir. Excluindo apenas o grupo, ele já vai excluir todos os outros recursos. Tá? Criar um grupo de recursos aqui. Beleza. E até manter também a questão de melhorar o gerenciamento, né? Como você falou aí. Isso. Uhum. Isso aí. Boa. E se eu não me engano também ali, né, quando está dentro de um grupo de recurso, a comunicação entre um recurso e outro, Ah, meio que fecha a rede ali, né? isso, fecha a rede. Beleza, ele validou. Bom, a conta tem que estar válida, né, para poder fazer. Beleza. Então, grupo a gente tem aqui já o de recurso criado. Aí ele é bem simples, né? Basicamente é só definir o nome lá, que ele já cria. Show. Depois disso, acho que a gente pode partir para a parte do Blob Storage, né? Então, o serviço dele é esse Storage Account, tá? Não é Blob Storage, embora seja esse o nome. É esse cara daqui. E aí, quando a gente cria ele, aí a gente vai amarrar ele para aquele Resource Group, né? Para ficar lá dentro. Aí vocês podem complementar, tá, gente? Fica à vontade de falar. Se tiver dúvida Legal. também, vai Só vendo um junto. ponto aí, André. A gente precisa do Service Plan também, né? O Service Plan a gente cria aí nesse momento ou a gente tem ele anterior? Ah, ele vai aparecer aqui depois pra gente configurar. Se eu não me Acho engano, que a no parte do, final lá você vai do revisar, servidor ele entendeu? aparece. Né? A gente dá um nome pro storage aqui. Você vai dar um storage laboratório. Região, deixar essa aqui que é a mais barata, né? Mas aí a região, quando for escolher, depende, tipo, estratégia, né, da empresa. Questão de compliance, por exemplo, tem empresas que ela responde para órgãos governamentais. Então ele fala, se a empresa é aqui no Brasil, então a região obrigatoriamente precisa ser no Brasil. Ou então se Isso, eu tenho aquele um lance cliente de na Europa, seria LGPD, na né? Europa, né? Isso. Aí se eu tenho um cliente na Europa, pensando em latência, às vezes é melhor ter a região ou uma parte da aplicação na Europa, entendeu? Só para as definições. No nosso caso aqui, a gente está usando o mais barato mesmo, por isso a gente está usando aqui nos Estados Unidos, tá? Performance Standard, tá? E aqui eu vou deixar só local, tá? Por causa de preço, tudo, mas só pra gente demonstrar aqui a configuração. São storage. Acho que para frente você não precisa configurar mais coisa, não. Acho que é só avançar, né? Isso. Ah, esse aqui ele vai puxar do IP, né? Público, tá bom? Ah, esse daqui dele manter, acho que não precisa, né? Senão ele vai manter não sei quantos dias lá. Vai manter durante o período que você definir ali, né? É. Mas aí, idealmente, né? Questão de segurança, quando você estiver fazendo a aplicação real, aí você pode manter habilitado, até que se alguém fizer alguma exclusão acidental, você consegue recuperar lá o conteúdo. Tudo. Beleza. Interpretação para deixar o padrão em. Beleza, Vai agora revisar. Blá, blá, o blá. recreate aí do cara. Uhum. E aí ele vai criar o storage account. Aí sempre quando está criando algum recurso, ele deixa esse notification, né? Ele habilita aqui. E aí você consegue saber por aqui se ele criou ou não, né? O recurso. Aí vai ficar como in progress. Aí quando ele terminar, ele comunica. Beleza. Então eu já tenho aqui criado, né, uma storage account. Aí eu preciso agora criar um container para ele, né?
Então, eu vou acessar ele aqui. Esse storage account novamente. E aí aqui do lado tem o containers. E aí se alguém já atuou ali na parte da AWS, é aquela mesma ideia do bucket, né? Que eu crio o bucket dentro lá do S3. São esses containers, né? Defino o nome para ele. Posso manter aqui o blob, né? Hobby, né? Uhum. Beleza, criou. Esse aqui acho que é Uma mais imagem, rapidinho. um container. Oi? Tá criado o container, né? Isso. Criou meu container a partir Entrando nele, daqui. você já consegue subir imagem, certo? Uhum. Imagem, arquivo. Pô, perfeito, bacana, bacana. Quer ver? Subiu uma de exemplo aqui só pra gente ver. Vou pegar aqui. Tá no diretório deles. Tô gravando, beleza. Essa proteção. Infra. Eu tenho umas figuras aqui. Nossa, tem a figura, pedi fazer upload. Aí ele já aparece aqui, ó. Eu tenho a figura salva. Clica nele, se eu não me engano, ele É, já dá a ele vai, opção para você baixar, né, a imagem. ele vai mostrar E cria o link para você informações. baixar. Aí eu tenho o URL dele. Isso. Deixa eu só ver as opções aqui. Tá, agora ele carregou. Tem o URL, né? Isso aí você copia ela, coloca ali, ele faz É. o download dela, né? Isso. E aí é essa URL que a ideia é a gente salvar no banco de dados, né? Persistir para poder pegar essas informações, subir, né? E baixar as figuras. Então, beleza. Parte do storage tá no jeito. O blob a gente criou então um storage account, criou o container e a gente consegue subir a imagem lá, tudo. Deixa eu só Legal. remover. Isso, deleta essa imagem para a gente só ver o que é da aplicação mesmo. Uhum, beleza. Ok. Temos o container, vamos para o banco de dados agora. Estou aqui no SQL. Criar um novo. Aí, beleza. Então, eu tenho a subscription, né? Padrão que eu já tenho. Resource group. Ou group. Aí aqui eu coloco o nome do meu banco de dados. Né? E aí eu vou ter o servidor. Não tenho ainda, ele pede para eu criar. Defino o nome. Aí ele vai ficar com esse sufixo aqui, né? .database, .windows.net. Vou ter aqui a localização. E com esse endereço você consegue gerenciar até através do SQL Manager também, né? Isso. SQL Manager Studio. A gente vai acessar ele lá depois. E aí também esse nome ele tem que ser único, né? Não pode ir ainda na base do Adrian. Sim. Aí tem um ponto, por exemplo, você usou esse nome. Ele é único, ele passou, deu certo. Quando você depois terminou de utilizar, você vai lá e exclui o recurso, e aí ele consequentemente paga o banco. Se você criar um novo e quiser usar esse nome, se ninguém estiver utilizando, ele vai ficar disponível. Eu tinha usado ele da outra vez que eu criei, excluí, mas ele deixou eu utilizar agora novamente. Quando você exclui, ele volta a ficar disponível ali para quem for usar, né? É isso aí. Aí eu vou usar a autenticação no SQL. Aí o usuário ele não deixa, por exemplo, você criar aqueles nomes padrões, né? O SA, ele fala, tá vendo que não é seguro, então eu vou criar um outro aqui. E aí definir a senha também. A senha também tem os padrões de senha também, maiúsculos, caracteres, para essa parte de segurança, né? Aí só antes de criar, deixa eu só voltar aqui no... Cadê o servidor? Só diminuir um pouquinho aqui. Tá, esse é o nome do servidor, localização. Aí ele vai voltar lá ainda, né? Tá.
Beleza. Eita, tá balançando aqui. Então, não precisa ser IP elástico. Movimento. Ó, e aqui tem essa configuração do banco, né? Que ele vai mostrando aqui, ó, dependendo do que você seleciona, o custo estimado, tá vendo? Quando eu trabalho com ele nesse tipo serverless, o custo dele cai, né? O estimado, ó, por exemplo, por mês, ó. Aí ele tem os valores, a conta que ele faz lá, dependendo da máquina, né? E aí, se eu ajusto isso, ele vai incidir lá no custo, né? Então, ó, se eu quero uma máquina provisionada, olha o custo dele aqui, ó, estimado. Então, quando eu trabalho com esse esquema de serverless, ele fica mais em conta, né? Sim. Aí também eu tenho aqui a geração da máquina também, ó, se eu quiser colocar uma máquina mais parruda ou então mais de boa também, se eu acho que esse aqui ele só vai permitir esse. Deixa eu ver se eu usar um outro cara aqui. Ele é dois também. Acho que esse aqui tá dando a mesma, né? Tá. Aí eu consigo configurar o core da máquina, quanto que vai ter disponível, né? Do disco também. E ali, Ah, por esse exemplo, auto pause delay aí é quando não tem atividade, né? Aí você define ali o período. isso. Se ele não tiver em uso, né? Que ele Isso. fica lá. Mas ó, eu diminui também aqui o tamanho do banco, né? Tava 32 GB para 2, que cabe para o nosso cenário. Aí ele caiu para 30 centavos também. Então ele estava em 300, se não me engano, 247 usando a máquina provisionada. Tipo, dando para servers, ele caiu lá para 3. E aí diminuindo também do disco, ele cai para alguns centavos. Tá vendo? Então, ficar esperto assim, tá dependendo, né, do cenário, como você vai configurar a máquina. Cada configuração aqui vai alterar o preço, né? Aqui, se eu mudar aqui, deixa eu ver, 30 minutos. Acho que o mínimo é 1 hora, né? Tá. Beleza. Então vou aplicar essas configurações. E lá embaixo você tem a questão da redundância, né? É, você pode Fazer deixar por zona, né? Que são dois isso. data center, ou então geográfico, né? Eu vou deixar o local aqui que o nosso cenário é mais simples. Beleza. Política default. Deixa eu ver se tem algum outro ponto aqui. Essa aqui é a forma de acesso. Acho que esse aqui ele disponibiliza, né? O acessar pelo IP. Vai ter questão de firewall. Tá, beleza. Default. Fender. Por enquanto não. Identity não precisa. A gente vai usar a autenticação SQL. Aí eu posso configurar essa parte do backup, o collection dele, né? Para utilizar aqui os caracteres. Tá, deixa eu manter o padrão aqui. Revisando. Beleza. Pedir para criar aqui o banco também. Aí, enquanto ele cria, deixa eu só pegar o Management Studio. E dá para a gente configurar através dele agora, né? Só fechar aqui. Tá. Aqui eu tô local. E aí o deploy está em progress, não? Tá efetuando aqui. Aí aguardar ele terminar de criar. Beleza. Beleza, então ele terminou aqui, né, de criar para de servidor. Então tem aqui agora o SQL. Ele criou o banco também, né? A gente definiu o nome. Tem o Loja Games, beleza. Esse aqui é o servidor dele. Aí ele vai carregar aqui as informações e a gente já tem
URL dele. Aqui, server name, né? Vamos lá no SQL. Fazer a conexão com ele. Deixa eu ver onde deixei a senha. Tá. Aí, estamos conectados. E a gente já tem agora o banco de dados criado. Já tem um banco criado, né? A gente só não tem as nossas tabelas É, ainda. a gente não tem nem as tabelas, nem as procs, né? As Charles Procedures que a gente está usando. Procedure não tem. Então a gente tem a aplicação que já vai criar para a gente, né? Está configurado para isso. Isso, a gente já tem o storage e já tem o banco, né? A gente já consegue rodar local e apontar para esse ambiente, né? Antes de fazer o deploy da aplicação mesmo, né? Isso aí, dessa forma a gente consegue fazer, digamos que um teste apontando, se fosse um ambiente de desenvolvimento ou para poder simular ali, né, o que está acontecendo lá mesmo, né, no Azure, já Uhum. trabalhar dessa forma, né? Boa. Bom, então, o que a gente vai ter agora? Eu tenho minha aplicação web, que ela vai estar rodando aqui local, e aí ela vai apontar para minha API local também, né? Então, deixa eu só ver aqui a configuração dele. Uma coisa legal aí que a gente está fazendo também, né, é usar as secrets aí, né, Isso. que não usa o app settings ali para configurar, né? A gente, cada um tem sua configuração local na sua máquina, usando os secrets aí. Isso, beleza. Então aqui eu vou apontar para minha API local, e a API local, por sua vez, ela já vai acessar agora os recursos lá do Azure, né? Então, indo lá no Secrets, então eu vou ter, deixa eu só confirmar o nome do banco aqui que eu criei. Acho que ficou igual da última vez. Beleza. Então vai ser esse banco, mas está acessando lá o Azure agora, né? O caminho não está mais local. Tem o usuário dele, a senha, e a gente criou aqui o Blob Storage, a gente criou como imagens. Deixa eu só atualizar aqui esse nome. E aí eu tenho lá o caminho dele, né? Aí dá pra gente Isso, usar o comando, dá pra gente usar aquele Ah, comando que a gente tem só pra gente recuperar ele, né? Pra poder ser vamos pegar direto lá no portal mesmo, só para a gente pegar pelo caminho ali, fácil. né? E tudo pelo portal, depois a gente faz ali via comando. Então vou aqui no Storage. Carregando. Acho que ali na esquerda, né? Ou talvez aí para baixo. Para baixo tá, não. Na esquerda, né? E tem os connection string, né? Ali na esquerda ali. Uhum. Deixa eu ver que eu Ali, verifico. ali. Sobe aí, patrão. Acho que é o Axis Key. Dá uma olhadinha ali no Axis Keys. Isso. Aí, beleza. Aí temos a connection string aí, ó. Vou dar um show nela e copiar. Uhum. Boa. Deixa eu voltar então na aplicação. Vou colocar ela aqui que a gente não precisa inteiro, né? Cadê aqui a parte do storage? Tá. Precisa do default endpoint. Account. Deixa eu colocar inteiro mesmo. Copiar aqui em vez.
Beleza. Só confirmando o nome do container também. Imagens, beleza. Esse nome aqui, né? E Então, aí beleza. tem que mudar ali embaixo, né, do Enable Local Execution, né? Que aí a gente colocando como falso, a gente vai bater lá no Azure, certo? Isso. Opa, só no secrets desse cara também. Essa flag é só pra gente poder rodar local, então ele busca os Isso. recursos lá fora, né? Legal. Certo. Então, subir a aplicação agora. Subir as duas, né? A gente está subindo tanto a API quanto a aplicação web. Vamos ver se ele consegue acessar. Beleza, então a gente subiu aqui a API, subiu a aplicação web também. Estando pro que tá rodando no Azure, né? Ó, aí, como a gente criou agora o banco, né? Ele não vai ter nenhuma informação. No nosso banco local a gente tinha alguns, né? Só para mostrar a comparação aqui. Criar uma query só para a gente ver aqui o cenário, confirmar. Então aqui eu estou no banco, né, do Azure. Se olhar lá meus produtos, não tenho nenhum, né? Se eu acessar aqui o local, que é o meu Express, aí se eu rodar aqui eu tenho alguns produtos. Então, beleza. Lá no Azure eu não tenho mesmo. Então a ideia é a gente criar esses caras agora, né? Vou desconectar isso aqui só Beleza. para não confundir e Ah, deixar só essa daí. aqui pra gente aí, André, na tabela de categoria, se criaram, você já fez o seed ali, né, do que a gente tem aí, né, das categorias dos produtos. Sim. Aí, legal. Então ele já criou, né, esse seed, né, alimentou a tabela que a gente precisa dessa categorização, né, para poder fazer o cadastro dos produtos, né. Testar então o cadastro, vou adicionar um produto aqui. Então a ideia é de cadastrar aqui os jogos. Então, vamos lá, Mortal Kombat. E ele vem na categoria de games e a gente escolhe aqui o arquivo, fazer o upload dele, né. Beleza, pedir para salvar. Como o primeiro acesso ele demora um pouquinho, né? Depois ele é mais rápido, hein? Vamos ver. Sumir naquela API, né, demora um pouco. Uhum. Legal, Beleza. grava, né, dá detalhes ali pra gente, por favor. Beleza, tá Legal, tem carregando. imagem também, né? Uhum. Isso, a gente foi lá no banco só para confirmar mesmo, a gente vai ter aqui um Tela produto local. cadastrado, né? Então já tá lá conectando e a Mostra outra tabela ali também, André, pra gente, por favor. Naquela imagem. imagem. Uhum. Legal. Aí a gente já tem a URL do Blob Storage também, né? Uhum.
Gravou lá. E aí, só confirmando lá no Blob Storage. Pra gente ver lá se a figura realmente apareceu lá, né? Então, vou lá no meu container. E aí tá a figura aí que ele gerou pra Legal. gente. Boa. Abre ela ali pelo portal, como a gente fez do outro, só para a gente confirmar que é a mesma, né? Vale, né? Uhum. Copiei aqui, né, o URL. Beleza, fez o download. Aí a mesma figura. Então, que a gente mandou, ele conseguiu Legal. mandar lá. Massa. Legal, Beleza. aí a gente consegue editar, né? Uhum. Eu vou cadastrar mais um e a gente testa as Isso, outras operações aí de adição, legal. exclusão. Depois deletar também, né? Uhum. Fazer o cura de completo aí. Agora já foi mais rápido, né? Beleza, inclui só mais um aqui. De outra categoria, só pra gente Uma testar. categoria diferente, isso. É isso aí. Vírgula. Cadastrar um videogame agora, um console. Boa. Aí só repassando detalhes. Aí ele tá carregando pra gente e eu consigo ir navegando, né? Posso editar a partir daqui, consigo voltar lá na tela principal. Validar que eu vou fazer uma exclusão. Você já clicou? Já foi, né? É, ó, mas a gente consegue ver aqui Lá no então. blog, lá as 3 imagens, né? É, agora eu tenho Beleza. só duas e lá no blog eu vou ter Aham. só duas também. Duas agora lá no blog. Tem as duas Beleza. imagens. Aí dá pra gente fazer o seguinte, ó. Volta ali no blog ali, ó, por favor. Blob, tem um botãozinho ali, ó, Show Deleted Blobs. Tá vendo? Do lado do pesquisar, você marcar ele ali, vai mostrar os arquivos que foram deletados. Para a direita ali, ó. Para a direita. Mais um pouco. No final dessa barrinha aí de baixo. Isso. Aí, ó, esse botão aí. Isso. Legal? E mostra a gente, os dois arquivos que a gente deletou. O primeiro Uhum. que foi o que subiu de teste, né? A gente subiu E na o mão esse, e o da aplicação. agora. Uhum. Beleza. Testar agora a edição. Vamos colocar uma promoção aqui para esse jogo, deixar ele mais barato. Fiz a alteração do preço e aí ele Legal. alterou também. Então, exclusão, cadastro, atualização, detalhes, tudo funcionando bonitinho. Então a gente tem o todo da aplicação aí, né? Legal. E se a gente for para home lá, a gente tem um carrosselzinho lá também rodando, não tem? Aí conforme a gente vai tendo cadastrado, ele vai trazendo aqui.
Beleza. Massa, show de bola. Acho que essa primeira parte é isso, né? A gente mostrar aqui a aplicação e como é que a gente faz para poder fazer essa configuração lá no Azure, né? De todos os Legal. recursos. Vamos subir agora essa aplicação lá no Azure, do deploy dela. Bora lá. Isso. Beleza. Então a gente vai criar uma API service. Não, API não, né? Um app service. Falei errado o É nome. isso aí. Uhum. Isso, a gente vai criar 2 web app, né? Uhum. Uma vai ser para API e outra para web app mesmo, né? Isso aí. Então a gente vai ter a assinatura, o resource group. Aí vamos ter aqui, então, configurar a primeira API. A gente define a nossa stack aqui, que a gente está usando a versão 6, que é a mais estável do .NET. A região a gente vai deixar também na mesma. Aí o lance do serve do place está aqui, né? Service Aí, plane. uhum. Vou usar esse cara aqui. E a gente deixa no. Esse mais barato aqui, não fui. Acho que aqui é isso, né? Beleza. Vamos avançar. Não vou usar o Git. Beleza, vou manter o padrão, default. Monitoramento eu vou deixar sem princípio, mas dá para alterar depois, né? Dá para habilitar. Beleza. Tá. Pedi para ele criar então a primeira aplicação web. Ele vai fazendo o deploy, né? Aqui ele vai criando. Acho que a gente pode criar outra enquanto ele vai criando isso. Né? Deixa as duas já criadas, depois a gente faz o deploy lá no Visual Studio. Legal. Vamos lá então. Como que ele vai fazendo aí? Aí fez. Criar o segundo. Já está terminando o deploy. Uhum. Foi rápido. É. Aí a aplicação web vai ser o mesmo esquema. Seleciono o resource group, defino o nome da aplicação. E aí o mesmo feito aqui, né? .NET 6, mesma região. E ele já mantém até o padrão do free lá que a gente usou, né? A gente não está trabalhando com redundância nesse momento, né? Mas futuramente a gente pode configurar também. Boa. Então vamos lá, criando a segunda aplicação. Então a aplicação que vai ser o nossa API ele já criou. Agora está criando aqui a aplicação web, né? Terminando aqui de criar e a gente já faz o deploy nele. Beleza. Beleza. Então a aplicação ele já criou as duas. Aí antes da gente fazer o deploy lá usando o Visual Studio, a gente só tem que definir os parâmetros, né? De configuração. E a gente vai lá no servidor configurar eles agora.
Então vamos primeiro no da API. Deixar essa aqui outra janela só para facilitar. Mas vamos lá. Então vou ter aqui em Settings, né? Configuration. Eu preciso configurar a minha connection string, a connection string do Blob Storage e também o container, né, que a gente vai utilizar. A gente consegue configurar aqui. A connection string é aqui embaixo. Então a gente define lá o nome dela, né, e o valor. Vai ter a informação do servidor, banco de dados e a credencial em si dele, né? E a gente define que no caso o nosso banco é SQL Server. Então, a gente ajusta para ele. Beleza. E aí agora vem os parâmetros, né? Então vamos ter aqui Storage Account. Aí eu pego o valor dele. A gente vai lá na aplicação. Ok. Aí tem o container, Blob Storage. Aí tem o da execução local. Aí deixa como falso. E precisa subir também aquele ASP.NET Core Environment, né? Development. Tá, deixa eu ver se eu tenho aqui para pegar. Se não tiver, eu passo aqui no chat. Manda ele aí, então, porque eu já incluo também. Da variável de ambiente, né? Peguei ele Isso. aqui. Coloquei aí no chat, tá? Tá, beleza. É isso, né? O Alloed Host não precisa, né? Fechou. Tá, então esse aqui a gente tem Esses da... 4 mesmo. Isso. Uhum. Então esses aqui são da API. Aí agora a gente salva, né? Pra ele manter essas informações. E a gente vai configurar agora o da aplicação web. Aí, vamos pegar já também ali o IP da API para liberar lá no banco, senão a gente não consegue consumir. O- Deixa eu entrar aqui nela. Aí, esse virtual IP address aí, né? É só para incluir aqui no SQL, né? Isso. Mas só a API que conecta ao banco, né? Então a gente só libera o IP dela, né? Não precisa liberar da web, página web mesmo. Deixa eu ver aqui. Acho que é no do banco. O banco entra, SQL Databases ali, à esquerda. Ou senão ali embaixo ali mesmo, você já tem a Que loja eu já DB. sou. Uhum. Isso. De Satisfyer. Aí no caso é o virtual, né? Olha esse cara mesmo.
Só adiciona ali, né? Dá uma adicionada ali. Mas do virtual, né? Ah, isso. Não preciso. Não, peraí, desculpa. É no Adiciona outro, né? Normal, né? Eu não precisa configurar isso, não. isso aí, ó. Uhum. Não sei se é esse daí você vai duplicar o seu, né? Você já criou. Ele criou o de baixo agora. Apaga esse daí de baixo. O nome tava 20p mesmo? Acho que esse aqui que duplicou, né? Ou se não faz o seguinte, cancela aí, dá um descarte ali, um descarte embaixo e faz de novo. Uhum. Agora vai. No outro botãozinho de mais ali, ó, descarta ali. Então, Red é Feral Howl. Aí coloca o nome. Mas ele tem que ter o range pra esse cara aqui? Isso, repete ele. Repete o nome. Ele não tô deixando aí. É o range que tem que deixar aqui? É a regra, né? Isso aqui se alterar. Eu tô achando que isso aqui é virtual, né? Isso aqui não tá deixando, não. Vai lá no virtual, então. Vamos testar aqui. Virtual. Esse aqui precisa colocar alguma Tá coisa. encontrando, né? Parece que não tá válido o formato do Penso. É. Eu só não lembro, eu não precisei configurar isso, ele já estava acessando. Não, porque você de acesso direto? Uhum, Então, vamos aí, vamos seguir assim. beleza. Vamos seguir assim e a gente vê. Se ele reclamar, Aí a gente na hora volta e verifica. que ele for consumir ali o Uhum. banco, ele fala para adicionar aquele IP. Aí a gente copia o IP lá e adiciona ali. Uhum. Vou configurar aqui da aplicação web. Beleza, configuração. Vou deixar isso aqui pelo jeito. Aí aqui a gente vai ter a API. Aí deixa eu só pegar o endereço dele. A gente coloca o caminho da API agora. Né? Vai ter Tem o URL lá, né, que gerou da API. Uhum. API produto. Só acertar aqui o nome para a gente colocar. É produto API simples e tem o de categoria, né? É API categoria singular, né? E é o nome do parâmetro que é no plural, certo? Isso aí. API produtos. Vamos ter aqui API produto. Com a barra um pouquinho mais aqui. Isso. E aí é categorias.
aqui se esse cara ficou no singular ou no plural. Beleza, no plural mesmo. Então, essa parte das Tem mais APIs. dois, né? Aí tem a execução local que é falso. Esse de imagens também local. Não vai ter Esse nada. daqui pode deixar vazio, não, pode. Beleza. Então já está configurado aqui. Se salvar. Só deploy? Oi? Só deploy agora? Uhum. Opa. Show. Atualizando. Beleza. Agora a gente vai fazer o deploy mesmo. Já preparamos, né? Queremos deixar as aplicações base aqui no Azure criado. Para a gente fazer o deploy dele usando o Visual Studio mesmo. Para a execução dele aqui. Sobre o da API. Tanto faz deixar sem aqui? Ah, não. Da API não tem, né? O caminho. Pode falar. Falta subir mais esse daí do correntinho, Esse né? novo, né? Parâmetro novo que a gente criou. Uhum. Só incluir aqui no meu do Secrets ficou 100. E eu coloco também. Opa, copiei inteiro. E aí ficou para os dois, né? Tanto na API quanto no web. Ah, isso mesmo. Bora incluir lá então. Faltou esses. Beleza. Create Captures. Ajustar isso aqui então neles. Na aplicação. Configuration. Beleza. Agora na API também. Ok. Agora tem todos os parâmetros configurados ainda. Aqui ele salvou, beleza. Agora podemos subir a aplicação. Uhum, boa. Só fechar isso aqui para não atrapalhar. Então a gente vai fazer o deploy aqui direto, né, do Visual Studio. Lembrando só que precisa fazer a configuração para ter, né, essas ferramentas de desenvolvimento do Azure, né? Então você vai lá, pede para adicionar, né? Estou seguindo o caminho certinho. Vocês lembram que ele abre tipo do instalador? Sim. Na primeira opção lá em cima, lá, no Tools. Isso mesmo, né? Só para mostrar, né? Tools, Get Tools. Porque por padrão, se você não marcou quando você fez a instalação no Visual Studio, se você não adicionar aqui a ferramenta do Azure, você não consegue fazer isso depois direto, né? Só se ele carrega, só para mostrar rapidinho aqui antes da gente seguir. Mas você tem basicamente a caixinha lá do Azure, você marca ela para você fazer a instalação, né? Desenvolvimento para o Azure, né? Isso aí. Mas beleza, aqui já tem. Dá pra gente seguir. Deixa eu ver essa janela aqui que. Ah, tá, fechou. Então, para fazer o deploy, basicamente botão direito, a gente vem nesse publish. Se tiver trabalhando com a AWS também, só tomar cuidado para não confundir, né? Esse aqui que é o do Azure.
Eu acho que ele vai pedir só a credencial a primeira vez. Deixa eu saber se a minha tá no jeito aqui. Vamos ver se ele. Eu já estava logado, mas acho que não vai pedir, né? Então, no nosso caso não está no Docker, né? Tá a aplicação normal, tá no Azure. E aí, quando a gente configurou, ficou como aplicação no Windows, né? Se você configurou lá como Linux, aí você tem que publicar com essa opção aqui do Linux, tá? Beleza. Aí ele já vai buscar o Web Service, né? Ali em cima, ele está pedindo para você entrar de novo com as suas credenciais, mas acho que é do Visual Studio, né? É. Que aqui ele já conseguiu acessar, né? Ele já Sim, logou já e ele encontrou. já encontrou. Então, no caso, esse Aí API. só, a gente só precisa ter atenção aí, ó, né, nesse momento, porque a gente tem dois serviços lá para poder publicar, né? A gente tem a API e tem a Web App, né? Uhum. Então, o que a gente selecionou para mandar publicar é o que a gente vai selecionar aí também, né? No Isso. caso, certo? Uhum. Senão a gente estaria publicando invertido o negócio. Uhum. Aí esse é primeiro, eu acho que não precisa criar um cara aqui, né? Primeira vez. Tá. Deixar no Resource Group padrão. E esse aqui eu preciso criar. Tá bom. API. Aí é Sei para lá. gerenciamento MS, da Manage publicidade, né? Service. Esse Esse, bruxo custom. esse daí eu nem cheguei a configurar esse cara aqui quando eu subi. Uhum. Daí essa etapa. Funciona também, tá? Tá. Beleza. Pedir só para ele criar e depois é só reutilizar ele pro próximo também. Sim. Beleza, então ele criou, dá pra gente avançar e pedir para fazer a publicação, né? Aí só atenção que nesse momento ele vai lá, ele prepara, né? Mas ele não executa, né? Você tem que dar o publish de novo ali quando ele terminar, É isso. para aí sim ele fazer o deploy, né? Ele só cria aí nesse momento o XML ali, né? Para fazer o publish, né? Uhum. Aí demora um pouquinho mais a primeira vez, mas se você precisar atualizar alguma coisa na aplicação, aí vai mais rápido depois. Ah, beleza. Aí nesse instante ele não publicou ainda, né? Ele preparou. Aí quando você clica no Publish, aí aqui ele vai colocar algumas informações e vai Deixa fazendo. aberta a janelinha ali do output ali pra gente. Uhum, E dá pra ir acompanhando, né? O que tá acontecendo. uhum. Aí ele build a aplicação antes de fazer o publish, né? É, ele valida tudo certinho. Pra poder mandar, né? E o legal aí também, quando ele termina o publish, ele já abre pra gente a página, né? Direto. Ele já carrega a página ali O nome que a gente deu, do né? link ali Bem, do Drive. uhum. Fez o build, iniciou a publicação. Agora é aguardar ele completar todo o fluxo aí, né? De deploy. Adicionando os arquivos. Beleza. Deu sucesso no publish. Fazendo as instalações aí. Já mostra o link também, né? Que foi Configuração. publicado com sucesso. Uhum. Isso. Porque agora ele está instalando extensões ali, né? Uhum.
Acho que vale comentar também, Tá carregando. quando você faz o deploy na aplicação, ele adiciona uns diretórios aqui, né? Aí é interessante quando você for, se você precisar dar manutenção, alguma coisa no código, você adicionar esses outros diretórios também na sua exceção do arquivo do Git ignore, porque senão ele vai publicar esses arquivos lá no Git, né? No GitHub não precisa, né? Isso aqui é de configuração. Tá legal você incluir eles. Deixa eu só acessar na pastinha aqui, só para mostrar. Ah, beleza. Pegar o da API. Aqui no Properties, ele vai criar esses arquivos aqui, ó, de deploys, publish profile, service dependence. Então, dá para incluir, aí você inclui dentro desse Properties nessas exceções, lá para ele ignorar e não subir isso no Git. Para manter só a aplicação mesmo lá no Git, né? Esse processo não precisa. Beleza. Completou, aí ele abre a URL, né, pra gente. Só que nessa URL raiz a gente não vai tem nada mesmo. A gente tem o Swagger, né, da nossa API. Então a gente inclui aqui o Swagger, que aí ele Legal. Aí vai no Swagger acessando. a gente já consegue consumir aí, né? Alguma coisa para ver a API rodando, né? Isso. Então a gente pode testar o Get aqui pra gente já ver se ele consegue listar os produtos que a gente já cadastrou, né? Isso. Executar ele, aí a primeira execução demora um pouquinho mais. Opa, tomamos um errinho Aí, aqui. ó, aí é a questão lá do IP que a gente tinha Uhum, falado. beleza. Aí ali ele já tem o IP pra gente, ó, não fecha não. Pega o IP Uhum, ali, ó, tá no final da primeira linha e continua na segunda. Pega esse IP e adiciona lá no banco. E faz uhum. Vamos lá. É no banco, né? Não é no SQL, né? Dá pra acessar ali embaixo. Tá. SQL. Deixa aí do servidor só pra gente ver se. Não é no servidor, é no banco mesmo. Tá bom. Ali no loja DB. Vamos ver se agora ele deixa, né? Primeiro ele não deixa de adicionar. Vamos ver se ele deixa criar a regrinha do Firewall agora pro banco. Pra permitir a API, né? Conectividade aqui é outra coisa, né? Esse daí não precisa mexer, não. Uhum. Aí vai adicionar mais um. Mas ele vai pedir um. Ah, peraí, você pode habilitar ali embaixo. Ó, allow Azure Services and Resources. Que ele consegue acessar os recursos que ele já tem aqui, né? Isso. Eu acho que foi isso que eu fiz. Por isso que eu não tinha adicionado o outro IP. Aí você não precisa adicionar o IP, né? Eu acho que foi isso. Tem que salvar. Já salvou, né? Esse não tem o botão. Algumas telas você clicar, né, no disquetinho para salvar, esse aqui ele já tá aplicando ali. Beleza, já foi. Sessão, então, de novo aqui. Vamos lá. Isso, só com o execute de novo aí, acho que já vai. Pega o primeiro mesmo aí, da categoria, que vai listar pra gente as categorias. Aí. Legal. Vamos funcionar. Boa. Show de bola. Você deploy agora da aplicação web. A API ele já publicou. Aí na aplicação web o procedimento é o mesmo, né? Publicar. Isso. Uhum.
Mesma coisa. Mesma coisa. É, Botar o nesse cenário aí direito. vocês já deixaram preparado o Azure, mas tem como a gente fazer toda essa parte de publicação direto do Visual Studio, né? Vocês já fizeram aí. Isso. Aí, o que vai mudar, a diferença é que aí ele vai criar aquele app service aqui também, né? Quando a gente for É, fazer. o Obsess, o Service Plane, acho que ele joga um padrão também, né? Você tem que ter sua conta Uhum. no Azure também, né? Mas aí dá para fazer tudo por dentro do Visual Studio. Isso. Deixa eu só. Tá que eu cliquei no cara certo aqui. Tá. A gente tinha feito da API, fazer do web agora. Então, aí o app service. Aí ele vai buscar lá o que ele tem no grupo Aí resource esse app daí, service. a diferença é que ele não vai aparecer para a gente para configurar nada de API, né? Gerenciamento de API. Tá Uhum. vendo? É direto. Ele já identifica pelo tipo do projeto, né? Isso. Beleza. Mais simples esse. Beleza, então já fazer o publish agora. Aí aguardar agora de fazer o build. Concluindo aqui também, né? Instalando extensão, sai extensão, startando a aplicação. Ó, já carregou no carrossel, né? Página inicial lá no Index, Então ele nossa. já está no endereço, né, do Azure, não está mais local. E aí já está conseguindo comunicar, né, com a API, que também está lá no Azure, né? A comunicação dele está rolando. E aí eu tenho os dois produtos. Vamos só validar aqui se ele está conseguindo gravar no banco, fazer edição, né? As operações. Bora testar aí. Bora lá. Uhum. Mostrar o Fórmula 1. Beleza. E cadastrar um outro videogame agora. PlayStation. Console. Boa. Cadastro então funcionando, né? Vamos ver o detalhe aqui, se ele carrega. Tá carregando a figura. Então tem aqui, ó, 3, 4, né? Só vou entrar lá no. Entra na edição de algum deles ali depois, pra gente, por favor. Uhum. Vou entrar só no blob aqui, só pra gente confirmar que estão os arquivos lá. Container.
Aí, todos os arquivos aqui, né? Beleza. Vamos então já ele tá listando, ele tá pesquisando Isso, pelo ID. Vou vou editar editar. agora. Isso aqui ficou um valor maior aqui, hein? Tá caro, vamos deixar aqui sem gente. Isso, que aí a gente tem a URL ali também, né? Dessa imagem do blog. Ah, tá, que ele tá mostrando aqui também, né? Isso. Uhum, beleza. Muda essa imagem aí, André, pra gente, por favor. Qualquer um aí, pega Tá bom? dá um editar, da imagem. Faz o PS4 virar um Xbox. Que falasse, né? Que não faça isso. Meu pobre do meu play, não. Nunca será. Cadê? Vamos ver se ele Beleza, alterou. detalhe. Olha só. Virou. É um novo PlayStation híbrido. Mas beleza. Cadastro, listagem, foto exclusão, né? Vou escolher Isso, agora esse. vamos deletar esse cara, né? É. Aham. No PS4 no Xbox, né? É. Excluir ele. Ficamos com 3. Aí só confirmando aqui. Ficou 3 ou 4? Ficamos com 4. Vamos ver. Ah, porque ele vai ficar mais um. Porque quando a gente subiu, ele trocou a imagem, né? Foi, a gente trocou a imagem, né? O trocar a imagem, a gente não está excluindo É. a Uhum, de anterior, porque ela pode estar relacionada com outro produto aí, né? uhum. Vamos, beleza. Uma regrinha de negócio mesmo, assim. Cadastrar um novo, hein? Pra gente ver aqui. Hum, Street Fighter, só um. Tá, é, ó, do ponto, né? Deixar ele. Vamos ver aqui só esse detalhe. É, quando ele mudou a moeda, né? Ele tá ficando Não é? Então, o a dólar. moeda aí tá bagunçando aí. Tem que Ele dar esse mudou, curso. ele mudou pra 69 por hora. Mas beleza, as operações no geral estão todas rolando, né? Exclui o Xbox. Antes de você confirmar a exclusão, não confirma ainda não. Tá, vou lá Ok? de novo. Tá. Beleza. Você vai pagar todos? É Não, isso? não só esse aqui mesmo. Que aí é só falar para a gente ver que a quantidade que tem, A e aí quantidade depois excluída. o cara lá. Vamos lá, tem 1, 2, 3, 4, 5 excluídos. Aí eu tenho eles aqui. 1, 2, 3, 4, 5 também. Em 5. Isso. Tem uma hora de descasa mesmo com as atualizações, né? Vamos ver. Agora diminuiu. Ficou 4. 4 aí. Deletado tem que ter 6, né? 3? Não sei se ele tá paginado, mas ele diminuiu lá, né? Uns 4. Mas beleza, tá comunicando lá, tá deixando lá e fazendo tudo aí, né? Da aplicação. Tipo, a sua exclusão, cadastro. Aí tem as outras informações dele. Fechou. Acho que é isso, né? Pelo menos a parte da via tela a gente fez. Mostrou a aplicação funcionando. A gente publicou, apontou a aplicação localmente, né, para API, e agora a gente está com aplicação web e API rodando direto no Azure, né? E fazendo comunicação e as operações aí do CRUD funcionando certinho. Beleza, agora por fim a gente vai destruir aqui o que a gente construiu, por causa de custo, né? Para não deixar.
Então, para não precisar ficar excluindo cada um dos serviços, aí basta eu acessar o Resource Group, né? Isso. Só pelo Resource Group ali já mata todos, né? É. Aí essa é a vantagem de utilizar ele, né? Facilita o gerenciamento, né, de recursos. Que aí se eu não Hum, quiser mais, eu vou excluir ele e aí ele vai matar tudo que tiver já aqui dentro, né? foi. Aí ele só demora um tempinho, né? Depois que você confirmou aí, para Uhum. derrubar todos os serviços. É. Aí ele pede para você confirmar, né? Colocar o nome do grupo aqui, ter certeza que está fazendo, né? Aí isso é padrão, né? De mercado, você confirmar, ter certeza, porque aí ele vai destruir tudo, né? Todos os recursos, né? E aí pela notificação aqui dá para ir acompanhando, né? Que ele vai excluindo. Vamos ver essas outras aqui. Vou colocar para gravar aqui. Então ele terminou de fazer, né, a exclusão. Aí vale comentar como tem vários recursos, leva um tempo aqui, né? Acho que levou alguns minutinhos para ele poder deletar tudo, né? Aí Beleza, mas essa acessando estratégia aqui. do Resource aí é bem interessante porque a gente consegue, de maneira simples, né, eliminar tudo aí e não gastar nossos créditos na Azure. É isso aí, que esse crédito vai embora rapidinho. A gente acha que é muito, mas se você esquecer ou deixar ligado lá, ele vai pegando os créditos. O que eu vi aqui dos testes que a gente fez é o banco de dados é o que tem o maior custo aqui. Ó, então se eu acessar agora, ele não aparece mais, tá vendo? Nos recursos, né? O que fica é a assinatura em si, né? Subscrição, a subscription dele. Mas se eu for lá no SQL, ó, vou passar em algum só pra gente confirmar. Ó, não tem mais o banco. Aí até o Resource Group, se eu for lá, ele vai deixar, acho que tem um default que ele já cria, né? Mas o que a gente montou lá do laboratório não aparece mais, né? Então, beleza. Conseguimos montar um ambiente, publicar e destruir o ambiente, tá? E aí, acho que vale também, só comentar rapidinho aqui. Então, a parte do Storage Account é para você poder, né, armazenar os arquivos, o da aplicação para fazer o deploy das aplicações, do banco de dados SQL, mas é sempre legal ficar atento com essa parte de custo, né? Então, você vem nesse gerenciamento de custo, né, e essa parte de preço, sempre olhar, né, quando estiver estudando para ver mesmo quanto que você tem de crédito ou na empresa para poder fazer a gestão mesmo, né, de budget, que o pessoal fala, né? Não, exatamente. É uma boa É. prática, né? Ficar Uhum. assim. Tô Sempre sempre ficar de de olho nos olho ali. custos aí para É, não se me parar, né? Pô, eu tô precisando agora publicar, é, vou executar a aplicação remota e não consigo porque acabou meus créditos. é isso aí. Então aqui ele vai mostrando, né? Ó. Aí ele tem o valor e projeção, né? Se você deixar ligado também, então ele vai mostrando, quanto que vai ter no mês, tudo. Então é legal, você consegue ver e aí por aqui a gente consegue ter uma ideia, né? Ó. Que é o espaço do banco, né? Ó, esse QL que ele tem um custo um pouquinho maior. Isso aqui é que eu tinha criado anteriormente e a aplicação ficou o dia ligado. Então na média que a gente fez aqui, o Blob saiu quase de graça, praticamente de graça, né? Não deu nada, mas o do SQL que teve um custo. E aí, só ficar esperto, né, com essa parte de custo aí. Beleza. Deixa eu mostrar um pouquinho só a aplicação agora, rapidinho. Deixa eu ver a arquitetura dela. Não, beleza. Acho lá no Visual Studio. Aí pode comentar também. Mas é. Então a ideia, né, do projeto, a gente pensando numa loja de games, só que devido ao tempo, né, a gente fechou o escopo para fazer a parte do cadastro dos jogos, né? Todas as operações que envolvem lá o CRUD. Mas não deu tempo assim de fazer o carrinho de compras,
se eu tiver uma parte de administração, né, para poder ver os pedidos, dependendo das próximas fases aí dos challenges, né, do curso, a gente pode ir incrementando a aplicação e adicionando funcionalidade, tá? Então, a ideia é o cadastro que a gente apresentou, são duas aplicações, então tem a aplicação web, a gente usou a versão 6 do .NET, e a gente não está trabalhando com Minimum API aqui, né? A gente está usando a abordagem, usando as controllers mesmo, pensando assim, né, no ambiente que tem um pouquinho mais de funcionalidade, um pouco mais complexo, não poluir lá a classe program, né, com as URLs, as chamadas. Não, exatamente. E assim, deixa é mais fácil para gente gerenciar e cuidar do código, né, usando essa abordagem com os controllers. E porque também, utilizando o Minimum API, eu acho que agora não seria tal ideal, não, né? Porque senão teria que a aplicação crescer, a gente teria que trabalhar, quem sabe, com método de extensão, né? E pode ficar até um pouco confuso agora. Mas, assim, é importante ressaltar que a aplicação está funcionando, né? Funciona localmente, publicada também, como a gente mostrou agora, está funcionando, né? Legal, E a boa. ideia que a gente falou, a evolução do projeto e dos outros challenges, nas outras fases, a gente vai incrementando aí, e talvez a abordagem Minimum API não seria a melhor opção, né? Pensando que a aplicação vai crescer, vai ter outros módulos, né? Então, essa com controles, eu achei, usando os controllers, vai ficar, desde o início, acho que fica bem bacana e fácil de evoluir a aplicação, né? Isso aí, boa. Bom, existe essa abordagem na Minimum API, né? Basicamente, lá na própria program você só vai passar o URL e a própria implementação do método, né? Mas, como o André comentou, a gente foi nessa abordagem da controller mesmo, tá? Então, na aplicação web, basicamente eu vou ter a controller com meus endpoints, né, com meus métodos aqui para cadastro, exclusão, atualização. E aí, a partir do que o usuário fizer nas minhas páginas, cada action aqui ele vai ter a sua view, né, a sua página correspondente, dentro aqui no contexto de produto. Então, vou ter o cadastro, exclusão, o detalhe, né, que é a pesquisa por ID, atualização e a minha listagem. Então, quando ele faz a interação com a minha view, aí eu tenho aqui os métodos. Então, por exemplo, ele clicou no create, vai ter uma requisição. Aqui ele vai abrir para mim a página de cadastro. E aí aqui, quando ele clicar lá no enviar meu evento post, aí de fato ele vai fazer a chamada, pegar essas informações, né, do campo do formulário do produto. E aí eu vou fazer o cadastro, né? E aí a gente está trabalhando com client, a gente criou um client aqui para isolar toda essa parte de chamada, HTTP, e aí a gente tem o nosso segundo projeto aqui. Eu tenho a parte da API, e a API ele também tem as controllers, tem separado por contexto, né, categoria para fazer a listagem. Aí eu tenho a do produto, que é o core da aplicação, e aí aqui vai ter as implementações da chamada, né? Então, basicamente, a minha API, a gente tem, ela vai fazer a chamada para uma camada de serviço, que é esse outro projeto que está dentro aqui do Models, né? Essa pastinha para organizar. São os projetos auxiliares. Então, ele vai chamar esse meu serviço. Aí, o serviço, por sua vez, só entrar uma para exemplificar aqui, ele vai chamar o meu repositório, né? Então, eu tenho aqui meu repositório de produtos. A gente está usando injeção de dependência para fazer configuração, né, até para deixar com baixo acoplamento na aplicação. Então ele vai setando aqui, né, no construtor. E a gente tem um projeto isolado aí só para essa gestão de dependência. Quer comentar um pouquinho aqui, André, do como é que funciona a gestão de dependência que a gente definiu? Fica à vontade, se quiser complementar. Não, bacana, assim, a estrutura que a gente montou para o projeto, ela está organizada em vários projetos, né? Aí dentro dessa pasta Models. E aí toda essa gestão injeção de controle, inversão de controle, né? Injeção de Isso. dependência, é Uhum. feito nessa camadinha aí de IOC, né? Isso. Então, permite que a gente não se preocupe aí com a aplicação, distanciar a aplicação para diminuir o acoplamento, que você comentou aí, né? E Uhum. essa abordagem é bacana porque está isolado, então, para fazer a manutenção do código da aplicação que vai evoluir com o tempo, essa abordagem é bem interessante, né?
Boa. Aí a gente só separou aqui, né? Para não ficar aquele código linguição, né? Com vários dependências, a gente criou em métodos menores por assunto, né? Então, a parte de serviço, da infraestrutura, de outras configurações, né? Por exemplo, a parte do banco. Então, a gente foi isolando aqui em métodos só para ficar mais simples, né? Até para dar manutenção depois, né? Ah, tenho que mexer na configuração de banco, então eu já sei que é nesse método. Adicionei um novo repositório, então na parte de infra, né, que eu vou lá e vou incluir uma outra dependência também, tá? Só para ficar bem organizado. Beleza? Boa. Aí você definiu também Uhum. a infraestrutura aí, né? Que Boa. vai tratar com o banco, basicamente, né? Uhum. Então, as configurações aí dos repositórios, né? Que implementa as operações, o CRUD com o banco, a Uhum. conexão com o banco. O CRUD é interessante falar que a gente está utilizando aqui o Dapper, né? Para fazer essa configuração, Boa. correto? Sim, isso mesmo. E, porque às vezes a gente trabalha em vários projetos, mas a gente confunde um pouco. Mas estamos Uhum. utilizando o Dapper, que é um micro RM, né? Ele é bem Uhum. flexível e atende muito bem, né? Que a gente precisa. Então, o controle do SQL está bem na nossa mão mesmo, da aplicação. Bem bacana. E está isolado também, né? Se precisar mexer com o projeto do banco, eu vou nessa camada aí de infraestrutura para trabalhar, para alterar e mexer. Inclusive, se eu precisar substituir, né? Hoje, trabalhando com SQL Server, se no futuro quiser migrar para o Postgre, MySQL, a gente só alterar essa camada aí, né? Ou adicionar uma camada ou remover, né? Uhum. Para ficar bem flexível. Boa. Aí vale comentar também, a gente organizou, né? A gente tirou toda essa parte o código SQL, né? A gente criou uma classe aqui para poder gerenciar essas chamadas e a gente também encapsulou em Stored Procedures, né? Os procedimentos armazenados. Então aqui a gente faz a chamada, né, para cada assunto, mas eu tenho os procedures lá no banco de dados, né? Vou passar rapidinho só para mostrar elas. Mas Boa. eu. Assim, é bom você Uhum. mostrar também que no momento que você starta a aplicação, né, a API, ele executa aí, cria o banco, cria as tabelas, e executa as histórias procedures, né, do banco. Sim, igual quando a gente rodou local, eu tinha só o banco criado, né? Então ele que cria as tabelas, as procs. Só pegar aqui certinho, que é no da API, né? Só ver aqui onde tá. É no da API. Então aqui no projeto da API, Program, quando ele inicializa a aplicação, ele já faz essa validação também, né? Tem a configuração do seed, as procedures para fazer a configuração também, criação do banco, e aí ele já vai implementando, né, essa criação. Então, se estiver faltando alguma coisa, tem uma proc que se você está montando ambiente, fez a mão lá, a aplicação já vai verificar, né, e vai implementar, já vai criar ela também. Acho que faltou comentar só a domain, né? Então a gente criou Domain, né? a domain também, a gente vai ter nossas entidades, nossas DTOs. Aí a gente está usando algumas boas práticas aí, né, para criar a aplicação. Os atributos, né, a gente deixou aqui privado. E aí a gente foi criando, né? Quer comentar um pouquinho aí esse isolamento, construtores? Então, não, assim, a gente está, como você falou, está utilizando algumas boas práticas, algumas recomendações, né? Então, aí, por exemplo, o domain, que é o coração, né, da nossa aplicação, a gente Uhum, precisa dar ali as entidades, né? Você está passando aí, está mostrando alguns comportamentos aí na classe de produto, na entidade de produto, para uhum, não deixar aquele modelo anêmico, né? Então, a gente tem alguns comportamentos aí para algumas configurações da nossa entidade. Você passou também que a gente está trabalhando com DTOs, né? Então, eu tenho um método de validation para a gente validar, né? Se aquela entidade realmente é válida no uhum, contexto do processamento da aplicação. Você mostrou também aí a questão dos DTOs, né? Com a boa prática, uhum. porque para a gente não expor também detalhes de implementação das nossas entidades, que são reflexos do banco de dados, no final das contas, né? Isso. Então, com o DTO, é uma boa prática. Né? Então, a gente Uhum, recebe no DTO e só expõe realmente o que a gente precisa, o que a gente quer que a aplicação exponha, né? Então, a gente, querendo ou não, já está trabalhando com alguns níveis de segurança
o projeto como um todo, né? Na API, Uhum. no projeto do Web App, bem Boa. bacana. Né? A gente deixou a validação aqui no, tanto na parte do back-end, mas também no front-end a gente já colocou essas anotações, né, para fazer validação de campo que é obrigatório, tamanho de caracteres para o front-end. E aí vale comentar também, a gente implementou, a gente tem a ferramenta do AutoMapper, né, que facilita você Isso que eu ia te comentar agora. transformar a Mas entidade DTO, mas a gente também tem, para não ficar preso assim à biblioteca, às vezes tem algum problema, né, de versão, não tem mais suporte para ela, a gente implementou também aqui, daria para usar o AutoMapper, ou então a gente também pode criar, né? Então eu recebo lá o objeto e ele faz a conversão para a gente, transforma para o DTO, o objeto da entidade em DTO e vice-versa, né? Então a gente consegue configurar da forma que a gente precisar aqui, até para transformar. Recebi uma lista inteira vindo, então ele consegue transformar ela toda nos dois não, lados aí, bacana né? isso aí, Uhum, ajuda bastante, né? Como você falou, a gente pode usar o Automapper, uhum, mas pô, se precisar mudar a versão, a gente está na versão 6 hoje, né, do projeto, da API, né, do .NET. uhum, Mas a gente está na versão, pô, chutando, tá? Na versão 12, 13. Poxa, talvez a API do Automapper não acompanhe, né? Pode gerar algum problema se eu quiser migrar meu projeto todo para essa versão mais lá na frente. Então, para evitar esses problemas, a gente pode, usando essa abordagem, a gente vai evitar, minimizar pelo menos essa questão de alterar a versão do .NET e a API do Automapper lá, a biblioteca não está funcionando mais nessa versão mais nova. Nem também que a gente, usando essa abordagem, está minimizando esse problema lá no futuro, né? uhum. Beleza, então passamos aqui por todas as camadas, né? A ideia é mais apresentar aqui a arquitetura, né? E a gente mostrou a aplicação funcionando, a forma que a gente estruturou, a gente mostrou todo o passo a passo, né? Publicação lá no ambiente da nuvem, né? No Azure, a gente fez o deploy também para ele. Acho que é isso, né? Mais alguma É isso consideração aí. aí? Fica à vontade, Não, é quiser. assim, a nossa aplicação vai funcionar, está funcional, né? É importante sempre lembrar disso. Está rodando tanto localmente quanto na nuvem. Tá buildando, né? E Aham. tá buildando importante, né? Boa. É, e assim, a aplicação, com o tempo, a gente vai evoluir ela, né? Tanto a questão de arquitetura, implementar a questão de segurança, mas é ser nos próximos capítulos, né? Uhum. Mas bacana, tá funcionando, é importante isso aí, tá ok, né? Tá legal. É, aí só para fechar, a gente tem o Git, né? Que ali você te define também um outro o Git para o grupo como um todo, mas por enquanto a gente já tem aqui no GitHub tem um projeto aí, o pessoal foi contribuindo. Então, aí, quando os professores precisarem validar, ver o código, além do vídeo, né, Só mostra as tem branches aí, eu acho que tem é, 5 branches, né? Só para ver que o pessoal é, colaborou também, né? é. A gente criou mais Cristiano. brands, né? No começo a gente foi evoluindo. Aí depois a gente chegou numa versão base ali, a gente removeu as outras brands, manteve a main, mas aí teve algumas outras alterações. Então, vamos fazer melhoria ali na parte do front-end, vamos fazer alguns ajustes, né? A gente pegou alguns bugs lá, mudança de comportamento entre ambiente, né? Local estava funcionando, mas o tratamento ali da figura, quando eu publicava no servidor, precisou fazer alguns ajustes para poder tratar. Então foi mais nesse sentido. A gente foi criando e ajustando a aplicação até chegar nessa versão bonitinha aqui para apresentação, né? Beleza. Acho que é isso. Fechou É então? isso aí, fechou. Beleza. Muito obrigado aí pelo desafio, projeto. Quase infartamos aqui, mas conseguimos fazer. Vamos esperar os Saiu. próximos agora, né? É isso aí. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Mas beleza, valeu. Parando a gravação agora. Fechou.